Já o São Paulo tem uma sondagem do Barcelona por um meio-campista. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a possibilidade de Marcos Rojo, zagueiro do Racing, virar reforço do São Paulo. Será que esse nome já foi debatido dentro do tricolor? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo. Tem jogador do tricolor na mira de clube gigante do futebol europeu, o Barcelona. Eu me refiro a Gustavo Zabarelli, meio-campista de 16 anos de idade, que também entrou na pauta do Ajax e do Benfica. A informação sobre o interesse dos clubes europeus foi divulgada pelo jornal espanhol Sport. Vale a lembrança de que o Zabarelli já assinou o primeiro contrato profissional com o São Paulo. O tricolor, preocupado com esse assédio, colocou a multa lá em cima, 387 milhões de reais para transferências do atleta para o exterior. É óbvio que o São Paulo não vai cobrar toda essa grana por um atleta que ainda é bem jovem, só 16 anos de idade. Mas foi uma forma que o São Paulo encontrou de se precaver, de se prevenir e não perder o jogador por cifras baixas. O Zabarelli chegou à base do São Paulo em 2015, ou seja, há 10 anos, quando tinha apenas 6. Primeiro para jogar futsal, a partir dos 8 ele começa a mesclar futsal e futebol de campo. Com 11 anos de idade faz sua estreia num jogo de futebol de campo oficial. Atleta super ligado ao São Paulo e que desde o mês de agosto está na Alemanha. O São Paulo havia fechado, você vai lembrar, uma parceria com o Stuttgart, programa de intercâmbio entre atletas. Em agosto, o Zabarelli foi de forma por empréstimo, num período de experiência no Stuttgart, e isso só reforçou a vontade dos clubes europeus em contar com o jogador. São Paulo, que tem um histórico bastante bom de venda de atletas para clubes grandes do futebol europeu. É bem verdade que nos últimos tempos as vendas têm sido por cifras bem inferiores àquelas habituais. Só para fechar, em relação ao Zabarelli, atleta do Sub-17, temporada atual mesmo com 16 anos, de 25 jogos, 1.298 minutos em campo e um gol marcado. Zagueiro do Racing na semifinal da Libertadores, Marcos Rojo, pode virar reforço do São Paulo? Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa quinta-feira aqui no YouTube. Não sabia de nada a esse respeito e repassei por uma fonte que está participando de todo o processo de definição do elenco para 2026. E a resposta foi, abre aspas, nunca falamos sobre esse nome. Quero usar esse exemplo do Marcos Rojo para contar para vocês o que o São Paulo procura e o que o São Paulo não procura em relação a reforços para a próxima temporada. O São Paulo fará alguns investimentos no mês de janeiro, até porque entende que em janeiro há a necessidade de ser a janela mais forte da temporada, especialmente por conta da antecipação do Campeonato Brasileiro. Você sabe que Brasileiro e Campeonato Paulista vão acontecer de forma simultânea a partir do próximo ano. Diante disso, São Paulo vai buscar a contratação de atletas mais importantes no início da temporada. Não é o caso do Rojo e não é o caso de jogadores com idade avançada e com histórico de lesões. O zagueiro argentino do Racing tem as duas condições: 35 anos de idade e muitos problemas, quase todos relacionados a seu joelho. Antes de trocar o Boca Juniors pelo Racing, essa mudança aconteceu nessa temporada. O Rojo havia sofrido com uma série de problemas no joelho. Chegou a ficar 8 meses sem atuar. Em um desses momentos de pausa, chegou a ser especulado no Palmeiras, nome não confirmado. Importante registrar também que, por conta da dificuldade financeira, o São Paulo não fará enormes investimentos. A busca se dá por atletas jovens, com histórico pequeno de lesões, em que não haja a necessidade de um grande investimento. E dá para dizer também que zagueiro não é prioridade, especialmente depois da chegada do Rafael Tolói na última janela de transferências. Hoje o São Paulo tem Tolói, Arboleda, Alan Franco, Sabino, além de uma série de garotos da base que serão promovidos num futuro não tão distante. O Ferrarese pode ser utilizado como zagueiro e como lateral, embora seja zagueiro de origem. Descobriu a arrecadação do São Paulo desse ano? Não foi divulgada e não será tão cedo. São Paulo alega que ainda não tem um número fechado, tá? E aí, sem essa situação, não dá para entender ao certo como é que vai funcionar. A estimativa é de que o São Paulo não ultrapasse 800 milhões de reais. Deixa eu contar uma pitadinha de algo que eu também vou trazer em vídeo para vocês. Aqui a gente adianta tudo, não tem problema. O Flamengo deve ficar entre 1,8 e 2 bilhões, 1 bilhão e 800 milhões ou 2 bilhões de reais nesse ano, tá? Esse é o fator. Vamos lá. Bora falar sobre faturamentos dos clubes para a próxima temporada, e aí vocês vão entender um pouquinho do desnível financeiro que está sendo criado no Brasil. O Flamengo, que era até hoje o clube que mais havia faturado,
vai saltar de 1 bilhão e 300 milhões de 2024 para algo entre 1 bilhão e 800 ou 2 bilhões de reais no próximo ano. O Palmeiras vai saltar de 1 bilhão e 200 milhões do ano passado para algo entre 1,7 e 1,8 bilhão de reais em 2025. A estimativa é de que São Paulo e Corinthians fiquem entre 700 e 800 milhões de reais, bem próximos, mas um pouquinho à frente de Fluminense e Botafogo. O Flu e o Botafogo disputaram a Copa do Mundo de Clubes e até por isso tiveram cotas e premiações bastante interessantes. Os demais clubes devem ficar todos de 500 milhões para baixo. Só para vocês entenderem, quando a gente fala do Flamengo faturando 2 bilhões e o Vasco da Gama faturando 500 milhões, um Grêmio faturando 500 milhões, um Santos faturando 500 milhões, cara, é muita diferença, é muita discrepância. A gente está falando de 4 anos de arrecadação de um Vasco para 1 ano de arrecadação do Flamengo, que já tem o melhor elenco do país e a maior folha. Então, a tendência é que Palmeiras e Flamengo se distanciem cada vez mais dos rivais. E Flamengo e Palmeiras são os grandes candidatos ao título do Brasileiro e são os finalistas da Libertadores da América. Você sabe que o campeão da Libertadores desse ano vai ter direito a 24 milhões de dólares de prêmio. A gente está falando de mais ou menos algo na casa dos 130 milhões de reais. E com essa diferença aumentando, eu começo a imaginar que há sim um risco de espanholização do futebol brasileiro. Falta transparência ao São Paulo. O Júlio Casares prometeu ser mais transparente, né? Essa é uma verdade. Eu vou cobrar uma posição do São Paulo em relação à arrecadação, tá? Eu já tinha feito um pedido quando você me solicitou na semana passada e a pessoa disse, não temos ainda como confirmar nada. Uma novidade do meu tricolor paulista, você acha que ganha do Vasco? Não, não acho. Podia vir aqui e te enganar, falar, tô achando que vai. Eu não acho, não. O Vasco vem de 6 vitórias nos últimos 7 jogos. O Vasco tem a melhor campanha do retorno, empatado em pontos com o Mirassol e com o Palmeiras, enquanto o São Paulo fez bom jogo contra o Bahia, mas vinha de uma sequência enorme sem jogar bem. Eu acho que é jogo para o Vasco vencer ou para empatar, tá? Eu acho que o resultado menos provável é a vitória do São Paulo. Bora de mais uma informação exclusiva, bastidores da reunião entre São Paulo e Hernan Crespo para o planejamento da temporada de 2026. A reunião aconteceu nessa quarta-feira no centro de treinamento. Ficou definido que o São Paulo vai buscar jogadores jovens com intensidade e baixo histórico de lesões. Esse vai ser o perfil de atletas que o tricolor vai buscar como contratação para 2026. Preocupação enorme com jogadores mais veteranos que têm um histórico de lesões, como, por exemplo, Oscar, Lucas Moura, Wendel, Luiz Gustavo, entre outros. Pois bem, aqui vem a informação exclusiva. Durante o papo entre dirigentes e a comissão técnica do Crespo, o treinador argentino pediu a palavra e solicitou que o São Paulo não contrate mais atletas sem que pelo menos ele seja consultado. O Crespo quer participar da escolha, ou emitir a sua opinião. Esse é bom, esse é ruim, esse ajudaria, a preferência era por outro. E esse recado do Crespo tem tudo a ver com os últimos reforços contratados pelo São Paulo. O Crespo chega ao São Paulo em 18 de junho. Desde então o tricolor contratou Rafael Tolói, Mailton e Rigoni. Os 3 reforços foram contratados sem a participação do Crespo. Carlos Belmonte e Rui Costa, os homens fortes do departamento de futebol, foram quem conduziram as negociações sem a participação do Crespo, e o Crespo pediu que fosse ouvido daqui para frente.